Pessoal, muito bem-vindos agora já na sala Focalize. Estou com vocês neste momento aqui já. Acabamos de fechar o pregão ao vivo e já viemos diretamente aqui para a nossa sala. E a ideia hoje é uma continuação em relação à palestra Acorda Brasil, Compare Antes de Investir. Fizemos aí aproximadamente há um mês atrás e mantivemos a gravação no ar aí durante esse tempo todo, convidando vocês todos a... Alguns já conhecem, mas quem não conhecesse essa realidade e a necessidade hoje de comparar investimentos. E o número de contatos que a gente recebeu nesse período foi muito grande, das pessoas que assistiram à palestra, acho que impactou bem, né? Acho que surtiu o efeito que a gente esperava que surtisse. E inúmeras perguntas, enfim, a ideia hoje foi inovar e que a gente fizesse aqui uma espécie de chat de renda fixa, ou de fundos, enfim, de alternativas de investimento. Obviamente a gente não vai concentrar em renda variável, a gente prefere, temos o espaço da renda variável nos chats matinais e no mercado aberto. Então a ideia é usarmos esse espaço e esse tempo hoje para falarmos das alternativas de investimentos ligadas a fundos, previdência e instrumentos de renda fixa. Então eu queria iniciar fazendo um breve resumo do tema abordado no Acorda, não é? Então eu vou colocar para vocês aqui um breve resumo do que foi a nossa palestra da semana anterior e as motivações para a comparação dos investimentos. Então, partindo dessa lógica, falando do boom brasileiro que ocorreu na última década, está muito claro: o boom das commodities, o crescimento do segmento de automobilístico, o crescimento dos investimentos em infraestrutura, né? E qual é o próximo boom? E a gente acredita que esse boom seja o boom de investimentos, né? Porque mais pessoas começam a investir, principalmente pelo crescimento da classe C. E outro dado que nos chamou a atenção foi que não só a classe C cresceu, mas a classe B também cresceu, porque alguns integrantes que eram classe C também melhoraram. Então passam a ter acesso à condição de investidores, né? Mas mesmo com essa ascensão de renda e ascensão social, constata-se que o brasileiro continua investindo muito mal o seu dinheiro e continua consumindo produtos com altas taxas e baixa rentabilidade. Só que atualmente nós estamos com um cenário inédito, né, para aplicações financeiras, porque, como todos vocês estão acompanhando, falamos disso há pouco no mercado aberto. Um dos temas que abrimos o bate-papo foi justamente a questão da queda de juros. O cupom deve estar decidindo em instantes mais um corte na taxa. E a partir disso, não é, o que a gente precisa prestar atenção? A gente precisa buscar alternativas de investimentos que não paguem somente inflação, como a gente verá mais adiante. Então olha só o histórico das taxas de juros. A lâmina já está desatualizada caso o cupom decida em cortar 0,5%. Não, já estamos falando hoje de 8,5%. Então já é um corte substancial nos últimos 12 anos. Olha só o tamanho do juro real, considerando uma inflação de 5,6%. Se cair 0,5% hoje, estamos falando de 2,4% de juro real. Isso aí já nos coloca novamente quase que aí no segundo, terceiro lugar novamente. Então, a ideia conceitual do shopping center financeiro é justamente essa, é que a gente consiga apresentar uma alternativa de investimentos para vocês de forma que tenha tantos produtos, tantas possibilidades, e você possa comparar. Porque tradicionalmente
a maioria dos investidores no Brasil costuma ter no banco, né, o destino para os seus investimentos, seja ele em poupança, seja ele em fundos, seja ele em CDB, que são as aplicações mais tradicionais. Alguns bancos já começam a oferecer LCI, quase que motivados por esse movimento que a gente vem fazendo muito forte durante todo o ano. Eu tenho vários clientes que a gente começou a oferecer LCIs com taxas extremamente competitivas, com o valor dentro do fundo garantidor de crédito. E quando o cliente chegava no banco, ao seu gerente, para mandar a TED para a XP, o gerente perguntava: mas para que você está transferindo o dinheiro? Quando o cliente falava que ia aplicar em LCI, aí ele sacava da gaveta que ele tinha LCI também. Então, de forma muito estranha, o gerente acabava não oferecendo e mesmo assim oferecia taxas não tão competitivas. Então, a ideia do shopping center é justamente essa, é que a gente tenha a alternativa de todos esses produtos aí para vocês, né? Deixa eu botar a lâmina aqui que fica mais claro do que eu estou falando. Então, se você vai no Bradesco, no Itaú, no HSBC, todas as principais bandeiras, você pode comprar uma série de produtos. Geralmente, produtos que a própria instituição emite, né? Acesso apenas aos produtos do banco. E já no shopping financeiro, nós temos, dentro de uma só plataforma, todos esses produtos com as mais diversas bandeiras, dando a possibilidade da comparação, dando a possibilidade da escolha. E aqui o que mais impactou na nossa palestra, quando a gente perguntou se você pagaria 100 mil reais por um carro, né? E obviamente essa pergunta, se eu lançasse para vocês agora, a resposta certamente seria que não. Você não pagaria por um Gol, mesmo que 0 km, 100 mil reais. Por quê? Porque você tem noção do preço que ele custa, você tem agências para comparar preços e você jamais pagaria este valor por um carro desta marca e desse modelo. Mas, dentro da analogia, você está pagando isso hoje. Por quê? Porque em determinados produtos que você tem no seu banco hoje, você está tendo uma diferença tão grande em relação à rentabilidade com outras instituições, que na prática você poderia estar pagando 100 mil reais por um Gol. Então a ideia que eu queria passar para vocês hoje, e é justamente o porquê que a gente está chamando para esse bate-papo e por que estamos aqui, é para que quem assistiu a palestra e tenha ficado com alguma dúvida, então eu gostaria que vocês colocassem isso, e a partir disso partir para uma apresentação de comparativos. Podemos comparar fundos de qualquer instituição e verificar essas diferenças e quanto essa diferença está impactando hoje nos seus investimentos e, obviamente, oferecer a vocês alguma alternativa. Ficaram muitas dúvidas, principalmente em relação à previdência, dúvidas em relação a títulos públicos. Então, eu gostaria de abrir aí a sessão de perguntas justamente para que vocês colocassem o que vocês tiverem aí em relação a esses investimentos. O Geisonati dá boa noite. O Boris falando que está com um filho de 8 meses no colo ouvindo. É isso aí, Boris, desde cedo ensinando já os investimentos, né? Fantástico, né? Perfeito. E o Geisonati pergunta se dá para comparar um fundo que ele tem do HSBC, FIC Renda Fixa Premier. Queria ver se tem algo melhor. Essa é a ideia, Geisonati. A gente pode já partir aqui para a comparação na prática mesmo. Então deixa eu só colocar aqui o site comparador.
na nossa tela. Só um instante aqui que eu já vou ajustar, pessoal. Pessoal, deixa eu, agora já está aqui já na tela. Então vamos ver a questão da comparação do HSPC. O Ray Trade nesse meio tempo também coloca que gostaria de saber em renda fixa o que é melhor, pré ou pós. Vou responder antes do Jasonati essa questão do Ray Trade, até porque ela é importante e ela parte de uma pré-análise quando se está alocando qualquer portfólio de produto. Então não existe uma resposta certa, Ray Trade, em relação se é melhor pré ou pós. O que a gente precisa perguntar é qual a expectativa em relação ao viés das taxas ou até mesmo o viés inflacionário. Então, vamos partir da lógica seguinte. Estamos diante de um cenário de queda de juros eminente, né? Esse ciclo tinha uma expectativa de durar até, quem sabe, agosto, e com os dados que saíram hoje da queda dos índices do varejo, já se especula a possibilidade de extensão até outubro do viés de queda de juros. A maioria do relatório, a média que o relatório Focus nos traz, é de que o ciclo encerraria em 7,5%. A curva de juros DI já projeta a possibilidade da continuidade disso. Talvez já se fale em 7% no término de ciclo. Então, eu olho para esse quadro, qual é meu viés? É de juros descendentes. Se eu consigo uma aplicação que me pague uma taxa competitiva de pré-fixado hoje, por um prazo relativamente curto, né? Hoje eu te diria que um pré com uma boa taxa é uma melhor opção. Vou te dar um exemplo prático que nós temos na casa. Nós temos LCIs, que são as letras de crédito imobiliário. Temos opções tanto de pós-pago e como pré-pago. Nós estamos comercializando até confirmar com o Júlio, até sexta-feira, né, Júlio? Tínhamos as LCIs do BVA. Tínhamos uma LCI pré-fixada a 8,25 ao ano. Então, lembrando que a LCI não paga imposto de renda, com validade de 1 ano. Então, uma taxa de 8,25, um título de 1 ano para frente, com um viés de taxa de juros. Se confirmar 7%, reparem a comparação da curva, né? Uma curva que eu travo ela em 8,25 e eu tenho uma Selic descendente em 7,25 em 1 ano. Então, eu não tenho dúvidas em te dizer, na hora de fechar uma LCI, que você feche essa pré-fixada. Agora, digamos que você diga, não, mas a LCI é para 3 anos. Como pode haver uma inflexão na taxa e voltar a ter um crescimento, talvez um fechamento de 3 anos não seja tão interessante. Então, temos que levar em consideração sempre o período da aplicação e qual é o viés de curto prazo da taxa. Então, para uma aplicação de até 1 ano, hoje, se eu consigo travar uma taxa dessas, eu não tenho dúvida em te dizer que é melhor pré. Mas em um determinado momento, pode haver um estresse, uma pressão inflacionária, onde as autoridades monetárias têm que rever e voltar a subir taxa de juros como instrumento, né? Talvez volte a ser interessante o pós. Então,
essa é a minha ideia que eu tinha para te passar. Então vamos voltar aqui à questão do JSONAT. Nós temos que achar o fundo dele, que é, deixa eu retomar aqui, o HSBC. Então nós em primeiro lugar temos que localizar o banco. HSBC FIC. Vamos buscar o HSBC FIC. Renda fixa Premier. Achamos o renda fixa Premier do HSBC. O nome é bonito, né, JSONAT? Vai ter que achar algo na XP aqui, algum fundo que a gente tenha de mesma classificação de risco. Então vamos colocar um XP. Podemos colocar crédito privado ou renda fixa? Colocar o referenciado e o crédito privado, os dois. Certo. Comparar. Bom, então o que nós temos aqui? Dá mais uma aproximação para que vocês consigam visualizar melhor. Então nós temos aqui de 19/9/2011 até dia 6/7/2012, tem aqui 10 meses de comparação. Nós temos o fundo do HSBC, trouxe um retorno de 7,44 ao ano. O XP Investor, crédito privado, de 8,92. E o referenciado FI 7,9, praticamente 8% nesse período avaliado. Trazendo para a CDI, esse fundo que você está posicionado hoje, JSONAT, lhe paga 93% do CDI. O XP referenciado está pagando 100% do CDI. E olha só, o crédito privado paga 111 do CDI. Dentro do critério liquidez, estão todos basicamente alinhados. Nós temos o HSBC em D0, o XP referenciado D0 e o Investor em D1. Mas olha só, pessoal, isso aqui que chama a atenção. Ó. Qual é a aplicação mínima desse fundo do HSBC para você receber 93% do CDI? R$20 mil. Olha só os dois fundos da XP, R$1.000 o crédito privado e o referenciado a partir de R$50. Então, começa a se ter uma diferença já na arrancada. Olha só a diferença. Se colocar um D1 do crédito privado, que é uma liquidez absolutamente razoável, eu passo a ter quase 0,20 pontos aqui, é muita coisa. No comparativo que a gente apresentou na época do curso, nós tínhamos, vocês devem lembrar, a gente fez os comparativos com ganho de 0,10 na taxa. Né? Então você imagina com 0,20, né? Os números são dobrados, então é uma diferença muito grande. Então é isso que a gente fala. O motivo de nós estar trocando essa ideia hoje é que na prática demonstrar para vocês por que não dá para pagar 100 mil por um gol. Você precisa achar uma forma de comparar o produto que você tem com o que existe hoje a alternativa do mercado, dentro da mesma faixa de risco. Não está se dizendo, não, você vai colocar num fundo de ações que rendeu desde o início do ano 15%. Não é isso que está se falando, é dentro da mesma categoria de riscos. Seguindo aqui, o JSONAT também pede para comparar um outro fundo que ele tem na Caixa, que é o Caixa FIC Investor RF Longo Prazo. Então vamos voltar. Vamos colocar aqui o Caixa. Essas comparações aí vocês conseguem fazer, também, vocês têm acesso a esse site que a gente está comparando, no xp.com.br.
Vocês acessam a barra lá de cima do site da XP. Até é interessante mostrar aqui no site, para vocês também conseguirem fazer depois, né? xp.com.br, né? Vocês entram no site, vão aqui em produtos e compare os fundos, né? Vocês vão cair exatamente nessa tela que a gente está apresentando aí para vocês, né? Daí digita aqui o nome do fundo que vocês têm. Aqui do lado tem fundos da XP, né? Vocês veem que a gente representa uma enormidade de gestoras. Essa é a ideia do Shopping Center, justamente a diversidade de marcas e de produtos. Tem a barra dos multimercados e tem a barra dos fundos de ações. Aqui você consegue comparar de ações, multimercado, renda fixa. Então é sempre importante comparar fundos de mesma classificação de risco, né? Aqui a gente vai colocar esse fundo aí que o Jason Nath colocou. Fundo da Caixa. Caixa FIC Investor, renda fixa a longo prazo. Aqui está ele, ó. Vocês conseguem então acessar. Vamos deixar só o crédito privado e tirar o HSBC. Vamos colocar um fundo do BNP também. Fundo BNP. Colocar aqui o renda fixa. Colocar um fundo do BTG. Do Goldman, só para ter uma ideia aqui de alguns fundos comparativos com esse que você colocou da Caixa, Jason Nath. Então a gente vem aqui, botar 24 meses, vamos aumentar aqui o prazo de comparação e vamos comparar. Então, olha só. Aumentamos o prazo para 24 meses, tá? Então vamos achar primeiro o seu fundo, que é o da Caixa FIC Investor RF longo prazo. Nesses 2 anos, esse fundo lhe rendeu 21,41, que equivale a 93,7 do CDI. Ele tem um D0 de liquidez, então é um fundo muito líquido, mas olha só a aplicação mínima desse fundo, 75 mil. Isso aqui eu acho impressionante, pessoal. Cada vez que eu faço esse tipo de trabalho aqui, e os clientes, os convidados aí do nosso bate-papo passam a informação dos seus investimentos, eu vejo valores muito altos sendo exigidos para aplicação mínima nos fundos, para um retorno tão baixo. É um fundo que exige 75 mil reais para aplicação mínima, não poderia remunerar somente 93%. Agora vamos aqui às alternativas. Então nós temos o fundo de referenciado renda fixa do BNP Paribas, que é um fundo que temos aí na plataforma, 23,59, 103 do CDI, D0, ou seja, liquidez exatamente igual. Olha só a aplicação mínima, 5 mil reais. Vamos ao BTG Pactual, que é uma casa extremamente conceituada, que vocês todos conhecem, participou recentemente de uma abertura de capital. Olha só o rendimento desse fundo, pessoal. Fundo de renda fixa, 35,43 nos últimos 24 meses. Fundo D+1, olha só, D+1 para renda fixa é fantástico. Dentro da nova realidade, um fundo de renda fixa que paga 155% nos últimos 2 anos CDI, com D+1, esse fundo é extraordinário, tá? 25 mil. Obviamente é um valor para pequeno investidor relativamente alto, mas alguns investidores já conseguem acessar fundos como esse. E temos uma vantagem em relação ao mercado, que é em função do acordo que temos com o BTG disponibiliza valores menores. Provavelmente, se você fosse direto ao banco,
para tentar investir nesse fundo, os valores de aporte mínimo seriam maiores que 25 mil. Mas como hoje a distribuição em todo o mercado da XP é muito alto, o BTG fez um acordo permitindo que a gente consiga valores menores. Mesmo assim, 25 eu admito que para pequenos investidores não é um valor tão baixo assim. Mas para o investidor médio, e comparado inclusive, Geisonati, com o seu fundo que exige 75 mil, nós estamos falando aqui de uma pechincha, né? Então, olha só a performance desse fundo. O Goldman já não está tão bem assim. O Goldman inclusive perde para o seu fundo. O Goldman pagou 19,75 e pagou 86 só do CDI, uma aplicação mínima de 25. E aqui só para colocar o crédito privado da XP, nós tínhamos colocado a comparação com 12 meses, agora com 24 meses, ele mostra a estabilidade, não é? 110, quase 111% de CDI, para uma aplicação de R$1.000 e D1 de prazo. Então, aqui se eu for fazer a comparação, né, Geisonati, meu Deus do céu, né? Você deve ter aplicado no mínimo esses 75 mil lá na Caixa para poder acessar esse fundo. Se a gente colocar a diferença, eu não vou nem colocar o do BTG, mas eu não vou nem colocar o do BTG, mas vamos colocar então o XP Investor, tá? Vamos ficar dentro da casa aqui. Coloque a variação de quase 5% a mais nesse período sobre 75 mil. Nós estamos falando aí de quase R$4.000 de diferença para o mesmo grau de risco. Isso em 2 anos. Se a gente extrapolar esse valor capitalizado por 10, 15 anos, e esse período passa muito rápido, nós estamos falando provavelmente de uns 2 carros. E aí você já está pagando quase R$100.000 por um Gol. É aqui que a gente bate, né, na tecla da questão da necessidade da comparação. Por isso que a gente falou no título do evento, é o compare na prática. A gente precisa olhar para essas coisas e entender que existem alternativas dentro do mesmo grau de risco para melhorar a sua performance de investimentos, né? Hoje, com a queda de taxa de juros, pessoal, isso aqui vai passar a ser matéria obrigatória nas escolas. A gente vem batendo nessa tecla, a gente está sendo até chato nisso, mas a ideia do Acorda Brasil é essa, é cutucar de forma que as pessoas comecem a olhar para essas coisas. Nós vamos ter uma surpresa para vocês a partir do sábado. Eu nem poderia estar falando disso ainda, tá? Mas eu vou antecipar aqui. A novidade é tão boa, a ferramenta é tão fantástica, que vocês vão enlouquecer com a possibilidade. Você sabe que o Infomoney é hoje o maior portal de informações do setor financeiro no Brasil. O Infomoney foi comprado pela XP. E o Infomoney, a partir do sábado, entra com uma nova roupagem no ar. E vai nos oferecer uma ferramenta de comparação, onde você coloca o seu investimento, seja ele qual for. Pode ser um CDB, você só precisa colocar quanto está recebendo de percentual e o prazo equivalente dessa aplicação. Pode ser fundo de renda fixa, pode ser fundo multimercado, qualquer alternativa de investimento. O que a ferramenta vai fazer? Ela vai pegar o seu fundo e imediatamente ela vai buscar, ela vai ranquear o seu fundo com todo o mercado. A indústria de fundos no Brasil hoje tem mais de 22 mil fundos listados. Então imagina que você, na categoria de renda fixa, coloque lá o tal do hiperfundo Bradesco, né? O hiperfundo Bradesco deve estar lá no 500 e pouco de posição. Ele vai trazer a posição no ranking brasileiro e imediatamente dentro da mesma categoria, mesmo grau de risco, vai trazer 5 alternativas melhores do que o hiperfundo que você tem. Aí você escolhe uma das 5, né? A instituição que você mais confia, ou mais gostaria de verificar a comparação. Ele faz a comparação no período que você estabelece e já calcula imediatamente o quanto você está deixando de ganhar. É fantástico, pessoal. A gente viu a demonstração na convenção esse final de semana. E se tudo correr bem, sábado está no ar. E a ideia era, se possivelmente, até mostrar hoje para vocês aqui. Mas como ainda está em período de testes, a ferramenta não está
não está totalmente confiável para demonstrar. O pessoal da XP pediu para a gente segurar, mas eu já estou contando na frente aqui que sábado tem uma surpresa maravilhosa lá no Infomoney para que a gente comece a trabalhar comparativos de fundos. Vamos seguindo aqui, pessoal, então. Vamos dar uma olhada nas outras perguntas. O Júlio pediu se vocês tivessem alguma dúvida. Eu vou falar uma besteira. O fundo Bradesco, não vou comprometer, né? O Hiper, ER, pior coisa que tem rentabilidade, mas para poucos dias pelos prêmios. Vai para lá, vai para cá. É o Hiperfundo Bradesco, é assim, o famoso Hiperfundo, a gente até apresentou ele na palestra, né? Ele está como exemplo, ele sorteia carros e tudo mais, mas uma taxa de administração de 4,5, né, Borges? Hoje rentabilidade negativa, descontada a inflação num fundo desse, não é possível, né? Não é possível a gente investir num fundo que cobre 4,5 de taxa de administração, fundo de renda fixa. O Júlio até comenta aqui que é o fundo que tem mais aplicadores no Brasil. O mais impressionante, Borges, é que é o maior fundo em termos de aplicação no Brasil. Eu acho que em PL eu não sei se não é um dos maiores também. BCB, eu tenho Mafre Inversion FI Multimercado. O Geisonati também comenta que eu já tinha antecipado, até pela quantidade mínima necessária para aplicar, conforme a planilha aqui que a gente estava demonstrando. Enquanto eu coloco aqui o Mafre do BSB, eu já vou procurando aqui e já vou lhe respondendo. Tenho que ver meus negócios já, comenta o Geisonati. Não, já começou tarde, né, Geisonati? Vamos... Amanhã de manhã tu já tem que ligar para nós aqui para a gente melhorar essa tua aplicação, por favor. Achamos o Mafre. Então vamos colocar um comparativo aqui dentro da mesma categoria. A gente colocou dois fundos aqui da Advis, que a gente representa, e um fundo do BTG também, que entrou na prateleira aqui há pouco tempo. Esse fundo BTG, pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse fundo aqui é 250 mil a aplicação mínima dele lá no BTG. Agora talvez até esteja um pouco menor, mas quando a gente colocou ele na plataforma era esse o valor. Esse é um dos fundos mais premiados da prateleira do BTG. É um fundo que há anos tem performance espetacular, mesmo sendo um fundo multimercado. Então, só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Já melhorou, né, BSB? Nós já estamos aqui num fundo da Mafre que performa muito bem. Colocamos aqui... Que tempo foi colocado, Júlio? 24 meses. 24 meses. Então, olha só. Pagou 19,48, o que representa 118 do CDI. Aqui já estamos diante de um fundo interessante. D mais um, R$200 de aplicação mínima. Então, é um fundo totalmente acessível para qualquer investidor. R$200 é um fundo que a gente chama de total acessibilidade. Então, é um bom fundo da Mafre. Mas, se você quiser melhorar ainda mais a sua performance em fundos de categoria semelhante, esse do BTG, olha só a performance desse fundo, 1,68 do CDI nos últimos 24 meses. O Advis Delta e o Advis Enduro performaram acima de 200 do CDI. Eles todos na faixa aqui entre 20 e 25 mil. Novamente, talvez não seja acessível a pequenos investidores, mas investidores já médio já começa a ficar interessante, né? A Advis, inclusive, a performance dos fundos da Advis está tão espetacular que os fundos estão batendo no limite de captação. Eu não me lembro, Júlio não me deixa mentir sozinho aqui, como a gente brinca.
um dos dois, não sei se é o Delta ou o Enduro, inclusive já está fechando para captação. Tá batendo em quase... É aqui, ó, é o Advis Delta. Olha só, 1 bilhão e 300 milhões de patrimônio. E já está ultrapassando, inclusive, o limite estatutário, quase. Provavelmente esse fundo já será fechado para novas captações. Tal a performance da Advis nesses últimos 24 meses. E é isso que eu falo, gente, né? A gente vai bater nessa tecla para vocês aqui o tempo que for necessário. Vocês precisam comparar, vocês precisam conhecer casas. As casas independentes, as casas, os gestores, fora banco, normalmente eles acabam nos oferecendo performances como essas. A gente tem uma outra casa que a gente representa e tem vendido muito bem, que é a Legan. Também são fundos multimercados que têm uma estabilidade nos últimos 4 anos muito boa. Apesar de multimercado, performam quase sempre acima do CDI. A Advis, meu Deus, né? Tá demonstrado na prática aqui. E assim como essas casas, nós temos várias outras dentro da plataforma. Então o que é necessário fazer, gente? É garimpar, é olhar para esse negócio aqui e verificar aonde eu me enquadro, onde é que está a minha capacidade de investimento. Será que eu tenho 25 mil de aplicação mínima para acessar um fundo desse? Se eu tiver, é obrigação eu ao menos pesquisar. E aí depois a gente olha para o fundo, olha a performance, olha a curva, né? Olha a curva de rentabilidade. Aqui até seria, a gente até nota, apesar da volatilidade, são fundos multimercados, então eles acabam trazendo um pouco de volatilidade, mas reparem que não é nada do outro mundo. O fundo da Mafre que você tem, VSB, é um fundo até relativamente estável, é só como a curva é tranquila. E mesmo os fundos do BTG e da Advis são um pouquinho mais nervosos, mas olha só, é um nervoso ascendente, né? Até vale a pena tomar um pouquinho de risco aqui para ter um resultado dessa magnitude. Vamos lá, pessoal. Preciso de exemplos aqui. Preciso que vocês me passem algum exemplo de aplicação sua para que a gente consiga comparar, né? Então, Boris comenta, né? É duro, sabe o que ninguém vai atrás. Nós temos um artigo, Boris, se você olhar um pouco abaixo aqui da tela do nosso chat, tem abaixo lá um artigo chamado O Custo da Preguiça. Isso foi publicado no Valor e fala exatamente disso que você comentou, na questão do que a gente acaba se acomodando numa série de coisas na vida, seja para trocar uma linha telefônica, né? Hoje nós temos portabilidade de telefone, nós temos portabilidade de plano de previdência, nós temos portabilidade de TV a cabo, enfim, hoje temos uma infinidade de alternativas para uma série de serviços que o mercado, coisas que a gente usa no mercado, e muita gente vai deixando, né? Ah, não tive tempo de olhar, o valor é pequeno, né? Não é por causa de 50, 100 reais, a gente não toma atitude, né? Não resolve as coisas. É o custo da preguiça, o artigo fala exatamente disso. E se a gente extrapola isso para os investimentos, ainda é maior. O nível de acomodação é uma coisa fantástica. Nós que lidamos no dia a dia aqui com investidores e a gente coloca as alternativas de investimento, o nível de acomodação das pessoas nisso, tem momentos que a gente demonstra na prática, isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos comparando ao vivo aqui fundos e mesmo assim, apertar o botão, ou seja, a tomada de decisão de troca, ela não sai na hora. Existe uma acomodação por parte do investidor que, na nossa visão, é preocupante. Por isso que a XP lançou esse movimento Acorda Brasil, justamente para... é igual o Wake Up America, que aconteceu nos Estados Unidos há mais de 30 anos atrás. Os Estados Unidos era exatamente como é aqui hoje, né?
O mercado era dominado pelos bancos, 90% dos investimentos do americano estavam dentro dos bancos, 10% tinham em casas alternativas, tipo um BTG, um Banco Fator, um BMG, Sofisa, bancos alternativos. As corretoras tinham uma pequena parcela desse movimento e não existia conceito de shopping center financeiro. Aí veio um maluco lá, um cara chamado Charles Schwab, criou o conceito de shopping center há 30 anos atrás, começou a convencer diversos gestores independentes a acoplar-se na sua plataforma. E você sabe qual é a realidade do mercado americano hoje? 90% do dinheiro dos americanos estão fora dos bancos, no quesito investimentos. Então, em 30 anos, o mercado deu uma guinada, né? O nome desse movimento se chamou Wake Up America. Ou seja, alguma coincidência com a Acorda Brasil? Exatamente esse movimento. Isso vai acabar acontecendo no Brasil, inevitavelmente. E o que a gente precisa é embarcar nesse barco. Vamos seguir aqui, ver se temos alguma outra questão para comparar aqui que vocês estão me pedindo. O Boris ainda comenta, eles fazem um marketing forte. O marketing, meu Deus do céu, né? É arsenal bélico pesadíssimo, Boris, né? Feito para você. O que me poderou pede a LTN em 2014. Que tipo de comparação você quer, ou você quer uma opinião sobre a LTN 2014, ou se você quer a taxa, se puder se você me puder me melhorar um pouco a pergunta, eu te agradeço, Pomerode. O BSB pede o BTG Pactual Yield DI referenciado. O Jason Nath pede o HSBC Fundo de Ações e Dividendos. Raytrade, Bradesco Prime RF Plus. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O Boris disse que leu o artigo, né? Fantástico, né, Boris? É exatamente isso que eu estou falando. O Borges comenta que fala sempre do Focalize para os amigos. O negócio do contador, agora eu vi porque que o Júlio estava comentando. Sim, nós temos um contador interno aqui que a gente faz o controle de acessos, Borges, a gente consegue controlar isso. Posso te garantir que ele está crescente, graças a Deus. Vamos seguir aqui o que me empoderou. Tem como comparar a LTN nessa ferramenta da XP? Aí nós teríamos que ter, Pomerode, na ferramenta do Infomoney, que vai ser lançado no sábado, a gente vai poder comparar. Porque a gente tem que sempre pegar ativos da mesma classificação. Porque aqui nós temos um comparativo de fundos, né? Então ele busca fundos de investimento. Você fala de um título público, então é um ativo de renda fixa que tem que ser comparado com outro ativo de renda fixa. Então a gente pode pegar a LTN, por exemplo, ela normalmente trabalha com pré-fixado, né? Então a gente precisa pegar um outro ativo pré-fixado para fazer o comparativo de taxas. A ferramenta da Infomoney vai nos oferecer isso. Essa ferramenta aqui que nós estamos mostrando agora é um comparativo de fundos, então não tem como comparar as LTNs, viu, Pomerode? Vamos seguindo aqui, então vamos voltar. O Pacheco, acredito que o maior problema é como controlar para não deixar quebrar
e os investidores ficarem na mão. Bom, Pacheco, essa questão do risco, ela é bastante importante e ela tem que ser esclarecida para cada tipo de ativo, tá? Então, como nós estamos aqui nesse momento falando especificamente de fundos, o risco do fundo não é da instituição, porque o fundo ele tem um CNPJ independente da instituição que ele está. O risco do fundo é risco gestor, né? Então, você sempre tem que, quando você colocar seu dinheiro em algum fundo, você tem que, em primeiro lugar, saber quem é o gestor desse fundo, né? Quais são as credenciais desse profissional ou dos gestores desse fundo, qual é a estrutura de análise desse fundo, se tem comitê de gestão de risco. Isso tudo está no prospecto, só para você saber, né? Se esse fundo tem comitê de gestão de risco, qual é o risco máximo que esse fundo se propõe a correr. Tem que olhar quem é a auditoria, né? Qual é a auditoria, se é uma auditoria independente e conhecida, e principalmente quem é o administrador do fundo, né? Então, normalmente o fundo está separado em gestor, administrador, auditoria e custodiante. Via de regra, esses fundos estão custodiados em grandes instituições. A maioria dos fundos, se você olhar no prospecto que a gente distribui, ou está custodiado no Bradesco, no Itaú, no HSBC, no Citi, no próprio BTG Pactual, que são grandes instituições. Então, o risco de um fundo especificamente, o maior risco de um fundo é risco gestor, né? É a pessoa que mexe para lá e para cá com os ativos, acertar ou errar a mão. Então, como é que a gente avalia isso? Em primeiro lugar, o histórico do gestor, currículo do gestor, comitê de risco e, principalmente, histórico da performance. Se você tem um fundo 2, 3, 4 anos que se propõe a entregar uma rentabilidade X e ele sempre supera o benchmark deles, é um gestor que eu passo a confiar um pouco mais. É o caso, por exemplo, desse fundo do BTG, que a gente estava mostrando há pouco para vocês aqui, né? Além de ser uma instituição com um histórico de performance maravilhoso, é um fundo que em 2 anos nos oferece um CDI de 168. Então, o gestor que cuida desse fundo, na minha opinião, é extremamente competente no que ele está fazendo. Vamos seguindo aqui. BSB, estão certos esses percentuais CDI em Advis, DI Plus, referenciado, valor da aplicação mínima é 0? Não, a aplicação mínima desses fundos é 20 mil BSB. Agora, o percentual sobre o CDI é isso aí mesmo. O Advis Delta é 216 e o Advis Enduro é 261. O Advis não foi fechado ainda, né, Júlio? Não, ainda não. Mas ele já está estourando, Dá tempo ainda, né? Ele já está estourando 1 bilhão e 300 de patrimônio, o valor que o gestor se propõe a receber, não é? O BSB de coloca que está 0. Deixa eu entender aqui. A aplicação mínima está aqui, ó. Já até vou aproximar aqui para mostrar para vocês. Aqui é a linha de aplicação mínima, ó. E aqui são aplicação mínima 20 mil nos fundos da Advis, 25 no BTG e R$200 na Mafre. Ficou claro agora? É o Advis Enduro, um deles está aqui, e o Advis DI Plus, aqui o que está é o Delta, então o DI nós temos que dar uma olhada. O Marvin, esses 168 do DI que você fala é livre de todas as taxas? Não, tem que aplicar o imposto de renda sobre esse valor, Marvin, ainda. Administração, performance, tudo é só IR. Performance e administração já estão descontados. Nós temos só descontar o IR desse valor. Vamos colocar aqui, Júlio, o Advis DI Plus, por favor, daí a gente
Deixa eu dar uma olhada. Vamos achar o Advis DI Plus, o multimercado. Advis Delta, Enduro, Equity, Long Short, Advis Macro. Vamos ver no renda fixa. Vamos ver se tem aqui na parte de Advis. Só abrir aqui. Advis DI Plus, vamos achar esse fundo. Advis DI Plus. Sabe. Aqui, achamos. Advis DI Plus. Tirar os outros. Uhum. $20.000 tá aqui, BSB. Nós temos aqui, ó. Vou botar mais perto para você ver. Não sei de onde você tirou a informação, mas olha aqui, ó, R$20.000. Aplicação mínima no Advis DI Plus. Esse é um fundo de renda fixa, ele está pagando 96% do CDI nos últimos 24 meses. Você está olhando na mesma ferramenta, BSB? Se é aqui no comparativo de fundos. O Marvin pergunta o que significa o índice Sharpe. O índice Sharpe, Marvin, ele é o índice de pressão, digamos assim, principalmente em relação à proposta de risco do fundo, que o risco costuma extrapolar essa curva de risco. Então, quanto maior o índice Sharpe, melhor a performance do fundo. BSB Advis Enduro, FI Multimercado, D mais um e um. Pois é, será que nós estamos olhando na mesma ferramenta? Aqui está tudo certo. Bom, o importante é que seja tem algum valor, né, possível de investimento, né, BSB? A princípio, até onde a gente sabe, é R$20.000. O BSB acaba de colocar aqui o caminho. Pedi para o Júlio dar uma conferida lá. O Rei Trade ficou para trás lá, a pergunta do Rei Trade em relação ao Bradesco Prime RF. Vamos dar uma olhada no Bradesco Prime RF. Aqui. Vou botar o WNP e nosso forte aqui, XP, crédito privado.
fundo é muito bom e é da XP mesmo. Gestão da casa. 24 meses, compare. Tá na tela. Ó, o fundo Bradesco Prime FIC de FIC, o Raytrade pediu. Ele tem uma performance de 98,46 do CDI nos últimos 24 meses. Liquidez é boa, D0. Uma aplicação mínima 80 mil. Então já também não é uma aplicação para pequenos investidores. Então no comparativo, o BNP, renda fixa, performou 103 e o crédito privado da XP 110. Nesse mesmo período, com uma necessidade de aporte inicial bem mais baixa, né? O BNP com 5 mil e o crédito privado com 1.000. Então, o próprio fundo Bradesco Prime, né, teoricamente, ele já entraria para uma categoria de clientes superior ao banco normal de varejo. A taxa de administração desse fundo deve ser mais baixa, mas mesmo assim, a performance inferior a 100% do CDI. Então, pessoal, perguntas seguindo aqui. Vi que eu já tinha respondido o índice Sharpe lá pro Marvin, agora o BSB perguntou, o Júlio já respondeu de novo. Tem uma do Geisonati aqui ainda, que pede HSBC dividendos. Fundo de ações. Vamos dar uma olhada aqui. HSBC FIA. FIA dividendos, está aqui. O BTG Capital que a gente tem. Então vamos agora para os fundos de ações. Eu gosto muito do fundo do BTG. Vou botar o BTG. Vamos botar um do Icatu. Icatu Vanguarda é um fundo que performa muito bem. Vamos colocar aqui o... Esse aqui não é dividendos, né? Isso aqui já está bom para a gente fazer um comparativo. Então, vamos buscar aqui o comparativo. 24 meses. Vamos comparar. Olha, sinto em te dizer, Geisonati, mas você também está mal posicionado no seu fundo de ações. Olha só a performance do BTG Dividendos, nesse mesmo período de 24 meses, trouxe um retorno de 47,97, 214 do CDI. O seu HSBC ao menos está mantendo o CDI. Ele está com 22,46, 100% do CDI. O Icatu Vanguarda, 34,43 CDI, 155% do CDI. Então aqui 3 categorias de dividendos. Nós estamos falando aqui no dobro de performance em um ano. A única vantagem que você tem no seu fundo é que é um investimento de R$2.000 contra 25 do BTG e 20 mil do Icatu. O Geisonati comenta: estou mal de aplicações. Fui atrás da ideia do meu gerente e me dei mal pelo visto.
Pessoal, aqui eu acho que a gente tem que deixar claro uma coisa muito importante, tá? Não existe nenhum gerente de banco mal intencionado, tá? Pelo contrário, o que eu acho que ocorre é falta de opções dentro da plataforma, tá? Então eu acho que isso tem que ser colocado. A gente daqui a pouco começa a olhar para suas aplicações e vai achar que o nosso gerente do banco é um bandido. Não, longe disso, pelo contrário, são profissionais tão sérios como qualquer outro, mas eles operam em cima de uma plataforma de distribuição de produto. Se a plataforma que ele tem não oferece alternativas melhores, o que ele pode fazer? Né? Não é culpa do gerente do banco. O gerente vende o que ele tem na mão dele para vender. Né? Ele pode falhar no sentido de não te oferecer alguma alternativa diferente. A exemplo aí do que eu dei das LCIs, né? Que foi uma cliente minha que foi transferir o dinheiro para aplicar na LCI aqui, e aí ele ofereceu o LCI. Aí eu acho que o gerente falhou. Mas o fato de ele te oferecer um fundo que rende menos que o do concorrente, o gerente não tem culpa alguma disso. Ele está oferecendo o que ele tem na mão e provavelmente ele está te oferecendo o melhor do que ele tem na mão. Então, longe de daqui a pouco querer crucificar gerente de banco aqui. São ótimos profissionais e exigem o máximo de nosso respeito. Agora, o que se exige de nós como investidores é isso que a gente está falando, é a necessidade de comparação. Você precisa fazer como é a mesma coisa que comprar um carro. Você não compra o primeiro carro que aparece na esquina. Você não paga 100 mil reais por um Gol. Você vai atrás, você vai comparar, você sabe o preço. Então olha só o exemplo do Jaysonati aqui, voltando aqui no fundo de ações. Provavelmente o gerente do HSBC ofereceu a melhor alternativa que ele tinha de fundo de dividendos. Mas se ele tivesse utilizado uma ferramenta de comparação, ele veria que o BTG oferece uma condição extremamente superior e o Icatu oferece uma condição extremamente superior também. Então, gente, a culpa, me desculpe a minha sinceridade e desculpe se eu vou ser duro no que eu vou dizer aqui, mas a culpa maior está em nós mesmos. Nós é que somos obrigados a ir atrás e comparar. Por isso o Acorda Brasil, né? A gente precisa utilizar, e agora a gente começa a ter ferramenta. Tem a ferramenta de comparação de fundos que nós estamos mostrando agora. Eu já antecipei para quem chegou agora que a partir de sábado teremos na plataforma do Infomoney o comparativo de qualquer ativo, né? Um com o outro, que já pré-seleciona as melhores alternativas. Vai ser exatamente igual como você compra uma TV hoje. Como é que você compra TV hoje pela internet? Você vai lá no Buscapé, né? Coloca buscapé.com, bota a TV que você está procurando e o Buscapé busca 50 opções de preço em diversas lojas, não é assim? Como é que você compra passagem? Vai lá onde? Decolar.com, submarino.com, todos os sites que vende passagem, o site já te traz todas as alternativas de passagem. Lá no Infomoney vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai colocar o que você quer investir, qual é a categoria de produtos que você colocar, e o próprio site vai te trazer as melhores alternativas com uma vantagem. Ela já te compara com o investimento que você tem ou pretende fazer nesse momento. É fantástico, gente. Eu queria poder mostrar para vocês, a gente viu a demonstração na convenção, e eu estou com o nariz comprido aqui, tinha muita vontade de mostrar para vocês aqui, mas a ferramenta não está 100%. Provavelmente no sábado vai estar à disposição para que vocês conheçam o novo comparador de preços do mercado. O Marvin comenta que chegou agora, não viu se a LCI tem taxa de custódia. O Júlio já respondeu, tem taxa de 0,30 ao ano. 0,30 em relação ao teu investimento, Marvin. Se você colocar 100 mil reais numa LCI, você paga 300 reais de taxa de custódia ao ano. Ela normalmente é debitada por semestre, então você paga 150 nos primeiros 6 meses e mais 150 nos próximos 6 meses. O Rei Trade comenta que o gerente do banco ganha por produção.
as metas dele são outras. Na maioria das vezes ele oferece o que é melhor para o banco. Sim, também ocorre isso, né, em cima das famosas metas que os gerentes dos bancos são obrigados a cumprir, mas está na nossa mão, né, gente? Não dá para culpar o gerente. Eu particularmente, eu tenho maior respeito aí pelos gerentes de bancos, porque eles vivem numa pressão complicada, né? Os bancos normalmente acabam colocando nas mãos deles metas superiores, inclusive para ganho de bônus, aumento de salário, salário adicional, enfim, a estrutura de remuneração que os gerentes costumam ter nos bancos, coloca uma pressão maluca em cima deles para vender e realmente o banco acaba vendendo o que é melhor para o banco e de um certo modo pressiona o gerente para fazer isso. Eu particularmente isento o gerente, né? Eu acho que a responsabilidade é nossa, né? É nós que temos a obrigação de buscar comparação. Se o gerente do banco está oferecendo um produto e esse produto não está adequado à minha necessidade, eu vou buscar alternativa. Se não tiver bom, eu troco, como qualquer outra coisa na vida. Por que não vou fazer isso com investimento? Essa é a questão que a gente coloca desde o início do Wake Up Brasil. O Rei Trade comenta: você tem razão, mas está nas nossas mãos, não é nós que temos que pesquisar mais. Boris concorda, mas é exatamente isso, gente. Eu estou ficando até chato já de tanto que eu estou falando desse negócio, mas é exatamente isso que eu estou batendo na tecla. Tem escolha, né? Você não é obrigado a comprar um fundo Bradesco, do Itaú, do HSBC, seja o banco que for, seja a instituição que for. Você pode comprar de qualquer um, é igual a qualquer outro produto, né? Mas aí que está, é a cultura, né? A gente tem aquela cultura arraigada de uma certa acomodação até. Então, mas estamos aí para isso, né? Essas palestras, essa minha encheção de saco aqui no que eu estou falando para vocês, é justamente para cutucar, né? Para mostrar que tem luz no fim do túnel e não é um trem. E aí, pessoal, temos aí mais algum comparativo que eu passei sem querer por cima, aí faltou algum ativo que eu não tenha visto? Que vocês gostariam de tirar alguma dúvida? Aqui não precisa ser necessariamente comparação de fundos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, que nem o Marvin perguntou sobre a taxa de custódia de LCI, tributação de algum tipo de ativo, enfim, a ideia aqui é para ser um chat para esse tipo de dúvida também. O BSB comenta que não se permite permanecer na zona de conforto. Estou toda hora na pesquisa. Fantástico, BSB, parabéns. É assim mesmo que tem que ser. Se você estiver fazendo isso, eu acho que nós aqui, eu e o Júlio, já cumprimos o nosso objetivo aqui da nossa palestra. Ele só estará completo quando você virar meu cliente. Brincadeira, viu, BSB? Então, pessoal, alguma dúvida ainda? Vamos ver aqui, o BSB coloca: na tabela de rentabilidade da XP, as rentabilidades são descontadas as taxas de performance e administração? Sim, essas remunerações já são líquidas, BSB. A única coisa que não está descontada é a tabela do IR. Você ainda tem que aplicar conforme o tempo que a aplicação permanece com a instituição. A gente tem uma tabela dos fundos em destaque aqui da plataforma, até vou colocar o link para vocês verem, está aqui no Focalize mesmo. Vocês podem acessar direto os fundos que estão em destaque aí na nossa plataforma. Eu vou colocar o link aqui para vocês no chat.
O Júlio está colocando aqui no chat então o link com a plataforma dos fundos mais rentáveis. A gente já fez uma pré-seleção de alguns fundos por categoria já para facilitar a vida de vocês aí. Tem uns 300 fundos e esses aí são top 20, né, que a gente fez. Então tá na mão aí para você. No futuro pode ser, brinco, BSB. Por que não, né? Pessoal, acho que em relação à nossa proposta de hoje, acho que é isso aí, né? Pelo que eu estou vendo, vocês não têm mais questionamentos. E eu queria contar uma novidade aí para vocês que nos deixou muito feliz e a gente já vai colocar em prática isso a partir da semana que vem. A XP fechou uma parceria com o Serbase, que a maioria de vocês conhece, é um dos maiores especialistas na gestão de finanças pessoais do Brasil, autor de vários best-sellers, inclusive o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que, não sei se você sabe, vai virar filme agora, a partir, acho que setembro, outubro, o filme já está no mercado e a XP se orgulha de estar patrocinando aí é um dos patrocinadores do filme. Mas em razão disso tudo, vínhamos em negociação já há bastante tempo com o Serbase e nasceu o mais novo curso da XP, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, eu acho que a gente teve uma apresentação na convenção esse final de semana, o curso está fantástico, tem a participação do Serbase em cada um dos capítulos, ele dá uma pincelada em relação a como ele enxerga as movimentações em relação às finanças pessoais e como gerir as finanças pessoais, ao mesmo tempo separar para os investimentos e como o casal deve fazer isso nas suas relações. Na quarta que vem, nesse mesmo horário aqui, após o mercado aberto e após às 7h30, o Alexandre Vander, que é o nosso sócio aqui da Focalize, que cuida da área de finanças pessoais, vai estar apresentando a palestra do curso. Então vai ser 1 hora, passando um resumo para vocês do que está visto no curso. E o curso já estará à disposição de vocês no dia 4 de agosto. Então amanhã ou depois de amanhã a gente já coloca a divulgação para vocês. O curso está sensacional, olha, vale a pena, a gente está bem orgulhoso aí de poder oferecer isso para vocês em parceria com a XP e com o Serbase. Nós temos a chancela do autor do livro para passar para vocês os ensinamentos em finanças pessoais para casais. Então aguardem, já marquem nas agendas, quarta que vem, 19h30, o Alexandre Vander estará aqui apresentando 1 hora de palestra, um resumo do conteúdo, e dia 4 de agosto já está à disposição de vocês o curso. Será um sábado, é o dia inteiro, são 7 horas de aula e mais 1 hora depois, se vocês quiserem, de consultoria pessoal. Ok, pessoal, vamos dar uma olhada aqui se temos mais alguma coisa. O Júlio comentou, já só escreveu aqui. Raytrade agradece, nós aqui agradecemos a sua presença, Raytrade. Então é isso, pessoal. Quero dar uma boa noite a todos vocês, agradecendo a paciência, o tempo que vocês poderiam estar aí com seus familiares, mas eu acho que o importante é que a gente continua aprendendo e com a intenção de contribuir cada vez mais para que vocês consigam poupar mais, poupar melhor, e no final sobra mais dinheiro e a gente alcança os sonhos mais rápidos. Certo, pessoal? O Júlio está aqui para dar um tchau para vocês também. Agradeço a todos aí pela presença, né? Enorme satisfação da gente aqui estar comentando junto com vocês, esclarecendo dúvidas, comparando, né? Sempre bom. Também para quem estiver vendo a gravação depois aí, que não estiver vendo ao vivo, a gente está à disposição no contato @focalize.com.br. Pode também mandar o fundo que vocês têm, a gente faz um comparativo e manda por e-mail. A gente está sempre à disposição para auxiliar vocês em todos os sentidos aí. Esse é o nosso recado. Deixo o meu abraço também e a gente segue se falando. Ok, pessoal? Até mais.